Fala galera, aqui é o Rafa, sou diretor da Nova Singular. E eu sou o Guilherme, sou Head de Performance da agência. Estamos aqui para a gente começar nossa série de podcasts para falar um pouquinho sobre performance, desenvolvimento, tecnologia, inovação, nossas áreas aí de grande conhecimento dentro da agência. Sejam bem-vindos. E já falando nisso, a gente vai falar do que hoje? Hoje a gente vai falar de performance, certo? Performance. Então, a ideia é falar como o tráfego pago pode ajudar, né, um negócio qualquer que seja. E pode mesmo, Rafa? Sempre, 100%, né, Gui? Tá parecendo um Mix TV, né? Pode mesmo? Não é só da boca para fora, né, Gui? Performance, mídia paga, com certeza tem sempre uma potência aí para trazer retorno aos nossos clientes. E geralmente está associado, de uma maneira geral, até de uma linha comercial, né? Está associado sempre a trazer o resultado na ponta final da venda. Mas não sempre esse é o foco da mídia paga, né? Uma coisa que historicamente era bem mistificada assim, para os clientes, hoje já não mais, é uma cultura que tem sido quebrada, é o fato do investimento fazer ou não diferença dentro do negócio dele. Exato. Então, mas se eu colocar um pouquinho aqui de investimento, vai dar resultado, vai fazer diferença? Quando a gente entra nessa esfera, a gente poderia falar das N possibilidades, dos objetivos que existem, de como isso pode ser trabalhado, mas especificamente falando de forma genérica, sim, a performance, o tráfego pago, o investimento, o mínimo que ele seja, ele pode e com certeza vai ajudar o negócio do cliente. E aí falando um pouco assim, né, tráfego pago, existem vários termos que nossos clientes, parceiros, né, todos aqueles que trabalham na área, escutam muito, né? Poxa, é performance, é mídia paga, ads, impulsionamento, automação. Né? Exato, a automação, a gente escuta às vezes, né, alguns casos em que, poxa, vamos trabalhar junto com a automação e de repente está falando-se de performance, sim, de Google Ads, de investimento, de mídia, de meta e assim por diante. Acho que de uma forma geral, né, vale dizer que a performance em si, ela está sempre buscando resultado em qualquer cenário. Mídia paga, tráfego pago, ele está focado em tudo aquilo que tem e envolve, obviamente, aqui o investimento. Né? Então, são vários os canais onde nós colocamos dinheiro, investimos em campanhas ali dentro do digital para termos um resultado, né? Uma busca de um resultado. Ora, um lead, ora, né, perfeito, nosso querido cliente aí, nossa ponta final, ora outros tipos de resultados. Sim, você deu o gatilho e não foi combinado, porque é exatamente isso que vai definir também o que é resultado. Porque se a gente fala assim, eu vou investir tanto para ter qual resultado, e às vezes o cliente, você quer gerar lead, você quer gerar venda, você quer gerar reconhecimento, você quer gerar alcance. Então, né, a gente vira e mexe e a gente tromba com a pergunta aqui: o quanto eu preciso investir para ter resultado? Cara, o primeiro passo, né, a gente já falou isso algumas vezes, mas o primeiro passo é você entender qual que é o teu objetivo. Sim. Você precisa aumentar o alcance da sua página, você precisa que as pessoas te conheçam mais na sua região, ou não, você já tem um reconhecimento e quer gerar mais leads, se você é um corretor, se você é um vendedor e precisa gerar oportunidades. Enfim, o resultado ele pode variar de acordo com o seu objetivo, e para isso a gente também determina os tipos de investimentos que vão ser feitos. Geralmente a gente faz muito desse papo no começo do escopo, né, Gui? Então, o início do projeto, até mesmo no âmbito anterior à entrega mesmo, né, desse nosso esforço inicial, o papo mesmo comercial é muito voltado para a gente apresentar, falar um pouco de entendimento da necessidade desse nosso cliente. Então, claro que, de uma maneira geral, eu costumo dizer muito isso, né? Todo mundo quer o sucesso ali do negócio e geralmente isso está envolvendo em retorno financeiro. Agora, para ter um retorno financeiro, muitas vezes a gente pensa aqui, como já aconteceu, a gente tenta sempre trabalhar essa ansiedade do cliente, né, Gui? De chegar a ter, poxa, eu quero vender, né? Então eu quero vender, eu quero chegar no primeiro mês, eu já quero ter tantas vendas. E muitas vezes a gente entende que esse cliente, esse projeto, seja o que for, a necessidade dele, na verdade, está voltada para o posicionamento da marca dele. Sim. Ele se posicionar muito bem perante o mercado, perante os seus possíveis clientes, até chegar, sim, numa estratégia de venda. Vamos fazer uma associação aqui com um case, uma área que a gente conhece bem, que é construção civil, né? Então, para lançamentos de produtos,
última coisa que a gente faz, você completa, a última coisa que a gente faz no lançamento de empreendimento é trazer lead. É campanha de lead, campanha de conversão. Até porque a gente trabalha o conceito de funil para dentro de todas as estratégias. E faz parte, né, uma coisa que você pode sempre pensar quando você estiver se questionando se vai começar ou não a trabalhar tráfego pago para o seu negócio, é identificar a fase que teu negócio está. Isso pode variar, né? A gente pode estar falando especificamente de uma campanha para um produto, ou a gente pode estar falando da própria marca da sua empresa, mas é sempre importante você analisar quem eu sou hoje dentro do mercado. Eu atuo com uma localidade física, eu atuo 100% no digital ou nos dois? Traçou isso, o quanto as pessoas me conhecem, elas sabem quem sou eu, o que eu ofereço, os meus serviços estão claros para elas sabem a qualidade do meu produto, ou quais tipos de produto eu ofereço, elas sabem quais são as condições comerciais que eu trabalho, sabem da minha oferta, é começar a entender isso. Se já sabem, beleza, o que eu preciso fazer agora para poder trazer elas para dentro de uma conversão? O que eu posso fazer para conseguir fazer com que eles se tornem leads agora? Qual estratégia eu vou adotar? E a gente entraria em um outro tópico que acho que não é o lance hoje. Mas né? É legal você falar isso, né, Gui? Tráfego pago pode ajudar ou não? Com certeza. E não é nem só porque a gente vende isso no serviço não, né, Gui? Não. Mas você pode... O telefone aqui... Neto, faz tipo letra GC lá, piscando assim, sabe igual Neto, Polishop? joga o GC lá pra gente ajudar a gente. Aqui, ó. Mas muito mais do que afirmar isso, é exatamente trazer para os nossos clientes o entendimento de autoridade do assunto, né? Então, é um papo hoje é uma conversa, é um podcast, mas a gente já falou aqui de uma maneira mais rápida de conceitos de digital, de estratégias do cenário digital que fomentam o ponto de tráfego pago. Percebam como assim, tráfego pago é um ponto da estratégia que a gente vai envolver nosso cliente, o negócio do nosso cliente, para que isso chegue realmente como resultado na entrega, né? Então, poxa, passagem do funil, reconhecimento, consideração desse produto, desse negócio, desse serviço, né? Até que realmente a gente faça o nosso investimento em mídia paga. Então, acho que o principal recado desse nosso papo hoje é sim, né? Com certeza, isso é uma ajuda. Existem muitos players hoje no mercado que fazem isso de maneira certa, de maneira errada, de maneira mais ou menos. Não existe um modelo, acho que até entrando um pouquinho mais aí, né? Mais do que fazer. Não existe um modelo certo. Não, né? é sempre teste. A brincadeira é que se fosse algo exato, tão exato, tava todo mundo rico. Então, a intenção aqui da mídia paga em relação à performance é estar presente junto aos nossos clientes nas nossas estratégias. Então, de uma forma geral, a gente está falando, né, como isso compõe dentro do digital, como é importante a gente trabalhar com isso. Se a gente for um pouquinho mais a fundo ainda sobre a parte paga, né, quais são as principais plataformas aí, talvez que façam sentido para aquele que está começando agora, quer entender um pouquinho mais, já escutou de alguém, recebeu uma proposta recentemente, né, de trabalho, e aí sempre vem, né, poxa, mas aonde que eu consigo trazer mais resultados? Agora, supondo aqui que todo mundo já superamos o ponto de não é só lead, né? Certo. E aí vem a galera, poxa, então o Google é o melhor canal? E aí, Gui? Vai depender da estratégia. Essa pergunta assim, você tem só todo dia só, né? Vai depender da estratégia do que você quer seguir, né? O Google, ele é um canal muito bom para quem está começando, porque ele permite com que você faça testes com um budget relativamente baixo e conseguir entender aos poucos para onde você tem que caminhar ou não. Perfeito. Quase que num lance de growth marketing, assim, de vai testando, vai inserindo, testa Legal. Público e tudo mais. Dentro do Google, a gente tem várias ramificações de canais da própria ferramenta. Então a gente tem Google Search, a gente tem Google Display, a gente tem o YouTube Ads, a gente tem o Performance Max que engloba tudo isso, enfim, é uma infinidade. E dentro de cada um desses caras a gente vai tendo ramificações interessantes também. Sim. Então, por exemplo, a rede de pesquisa, que é o Google Search, que é quando você vai lá e digita aí, abre uma guia e coloca roupa em Ribeirão Preto masculina e vê o que aparece, você vai ver alguns anúncios aí. Então essa é a rede de pesquisa, é quando a gente consegue trazer o anúncio na SERP do Google. Esse tipo de anúncio a gente paga só pelo clique. Então se você está com um investimento mais curto, tem um budget reduzido e quer testar, é um bom caminho. Pense nas palavras-chave, nos termos e tudo mais que podem auxiliar ou não, e aí é uma estratégia legal para você começar. Ao mesmo tempo em que a rede de display ela é boa para posicionamento. Total. Então, eu quero que pessoas que têm interesse em roupas masculinas vejam os meus anúncios, porque eu tenho uma loja de roupa masculina, eu posso criar essa segmentação dentro da ferramenta
e trabalhar essa campanha com imagens visuais, trazendo ali a roupa que a pessoa está usando, qual é o tipo de moda que você trabalha. Dá para explorar dessa forma. Paralelo a isso, a gente tem canais onde é mais fácil alguns outros tipos de campanha. Sim. Não que isso possa ser trabalhado dentro do Google, mas dentro da Meta, por exemplo, onde a gente tem Facebook, Instagram, e dentro desses caras a gente tem vários posicionamentos, sim. A gente consegue trabalhar campanhas mais diretas. Podemos trabalhar também campanhas de posicionamento, tráfego, enfim, mas campanhas, por exemplo, de cadastro, onde o usuário insere as informações dele, eu consigo ali coletar uma oportunidade. Ou seja, né, já pego isso já um pouco mais caminhado na jornada. Exato. A gente também tem as estratégias de mensagem para WhatsApp. Sim, então, às vezes você não consegue ter hoje um CRM ou alguma ferramenta que você consiga trabalhar, por exemplo, a gestão de entrada de leads, e você acha mais fácil, por exemplo, iniciar suas campanhas trabalhando com mensagem para WhatsApp. Você consegue fazer esse tipo de campanha dentro da Meta. Então, os canais e ferramentas mais indicados para se iniciar são esses, mas não são os únicos. Dependendo do seu negócio, dependendo do seu público e dependendo do quanto você pode investir, existem outros vários canais a serem explorados. TikTok, LinkedIn, Bing, publis editoriais, fechando parceria com outros sites. A infinidade de possibilidades são muito grandes. E aí vai, de novo, depender do quanto você tem para investir e qual é o seu objetivo. Apesar de parecer em cima do muro, exatamente ao contrário. O conhecimento dos assuntos, do produto, do serviço, da entrega do nosso cliente, em relação aos canais, conhecimento Sim. dos canais. É claro, né, pessoal, e Gui está aqui para me corrigir se eu estiver errado, mas é claro que Google, Meta, né, Instagram, LinkedIn, né, são nomes mais conhecidos, mas nada impede que um cliente tenha um foco totalmente direcionado para o TikTok, totalmente direcionado para público, né? De repente, dentro dos canais do Google, não faz sentido entrar no YouTube e assim por diante. Então, vai muito depender dessa análise prévia. O cuidado aí, pessoal, né? Seja para onde vocês forem direcionar esse esforço, essa conta, para uma agência ou para uma equipe, uma house dentro da empresa, entender que muito antes, né, dessa definição de vamos fazer, vamos colocar, vamos investir, né? Não há uma relação clara, né, de investimento versus esse retorno sem que haja um estudo para fazer essa análise. Exatamente. Né? Então, assim, um estudo para fazer essa análise mais a fundo, quero dizer. Né? Então, quais são realmente os canais? O que a gente pode começar aqui? E uma outra coisa que a gente fala muito é cuidando do bolso do nosso cliente. Sim, então, vamos total. entender qual é o seu budget, qual a sua perspectiva aqui, qual é o seu, né, nível de investimento para que a gente possa caminhar. Outro case talvez legal para a gente falar, né? Poxa, a construção civil tem um caminho, tem um perfil aqui, algo que a gente tem um conhecimento já há anos. E recentemente aí, quase um ano, com uma indústria de venda de tanques de resfriamento de leite. Sim. Poxa, super nichado, né? Um trabalho extremamente pontual, com uma dificuldade do próprio produto, onde a gente encontrou exatamente pelo estudo, pela calma antes da análise, até, né, dentro do benchmark que a gente faz antes de começar os projetos, para entender que, poxa, esse cliente aqui, esse perfil, a gente vai encontrar no Google e a gente não vai encontrar, ou nós não vamos dar tanto foco hoje para a Meta. Nesse cliente específico, né, era um desafio para a gente não tinha ideia de como seria e como funcionaria, se a gente teria uma resposta ou não, esperançosos em relação à experiência que a gente tem, claro. Mas temerosos em relação o segmento que é muito fechado. Si. Exato. E a gente teve uma experiência muito grata, com um volume de leads considerável, vendas a partir desses leads gerados. Então, foi um processo de descoberta em que a gente acertou de primeira mão com o estudo. Às vezes você inicia e você pode não ter os resultados esperados no começo. E o que muita gente faz, principalmente quando está iniciando essa caminhada, seja você fazendo para o seu próprio negócio, ou seja você querendo ser um profissional da área, é começar a fazer, não identifica inicialmente os resultados e logo desiste, abre mão, pausa as campanhas, entra em desespero. Uma coisa que a gente sempre traz aqui dentro da agência, a gente também tenta trazer essa segurança e tranquilidade para os nossos clientes, é de que trabalhar campanhas no digital é o mesmo de que você trabalhar dentro da bolsa. Você precisa ser frio, você precisa ser calculista, entender tudo o que está acontecendo, fazer análises sólidas a partir dos dados para você decidir ou não se deve pausar, modificar e ajustar.
E esse ponto, né, da análise contínua é fundamental. Às vezes você recebe aí os seus primeiros resultados, você fez um sprint de 15 dias de campanha, você pega, olha os seus números e dados e fala, beleza, foi bom, foi positivo, ou não foi bom, não foi positivo, e starta uma outra campanha sem entender o que funcionou e o que não funcionou nas suas ações anteriores. E uma prática importante é justamente de fazer esse estudo daquilo que já foi praticado. Então, uma forma que a gente tem aqui de otimizar o orçamento dos nossos clientes é justamente de a gente faz a ação, a gente identifica pontos fortes e pontos fracos. O que seriam esses pontos fortes e pontos fracos? Os criativos que melhor performaram, os textos que melhor tiveram resultados, quais foram os anúncios com mais cadastro. A gente olha tudo aquilo que foi mais positivo e replica isso em próximas ações. A gente otimiza tempo da agência, do cliente e orçamento também. Aí só entrando em dois pontos práticos, né, Gui? Primeiro de tudo, depois sou eu que só faço analogia, né? Tá vendo só? Segundo, né, para também não mistificar a questão de, nossa, os resultados são sempre subjetivos e tal. Ninguém está falando isso, né? A questão é que não há realmente uma fórmula certa, mas há um direcionamento certo. Sim. Né? Então, assim, a experiência no trabalho e até a maturidade, seja do cliente, seja, obviamente, da agência, de quem está cuidando disso, ela é determinante para que isso seja contínuo. Outro ponto que a gente pega invariavelmente, né, Gui? Clientes que já tiveram traumas realmente. Sim. Poxa, já tive um trauma aqui, já investi muito nisso daqui, não deu resultado, e aí existe uma conclusão de que a performance ou a mídia paga não funciona para ele. E aí a gente brinca, poxa, se de construção civil, de autopeça, de todos os tipos de mercado, até tanque de desesperamento de leite, a gente já detectou e já encontrou resultado, com certeza seu negócio vai ter. Então, de novo, se você está buscando isso, se você está querendo entender um pouco mais do assunto, vale muito a pena, né, você ter essa calma, essa tranquilidade, entender da importância de ter uma maturidade para trabalhar com isso. E aí, acho que 2 pontos legais para a gente fechar nosso papo hoje. Primeiro, sobre um pouco mais prático, métrica, Gui. O que a gente olha, né? Como entender que, tirando de novo dessa subjetividade, né, quais são os principais aí, números, métricas, termos, né? Então, poxa, tudo se baseia em CPL, tudo se baseia em volume, né? A gente sabe que isso, de novo, vai depender muito da estratégia que a gente vai atuar. Isso é muito importante, de novo, estar alinhado. Alinhar essa expectativa, inclusive, do cliente, baseado no conhecimento de quem está operando essa estratégia. Agora, de uma maneira geral, acho que são métricas importantes, né? CPL, volume mesmo, né? Quantidade de exibição mesmo, de impressão desses anúncios. Sim, impressão, alcance, CPL, CPC, CTR, isso. São KPIs fundamentais. Importante sempre serem vistos. Mas eu vou fazer um acréscimo aqui, que mais importante do que você entender o que é cada métrica, é você entender como analisar cada métrica. Então, às vezes, você pode olhar assim e falar, caramba, eu estou com R$80 no custo por lead aqui do meu produto. Só que se seu produto é um apartamento, faz o contraponto, o ticket médio do teu apartamento, e você está tendo venda a partir desses leads. Então, às vezes, o seu CPL pode estar um pouco mais elevado, mas se você está tendo resultado em vendas e que cobre o custo, faz sentido. A gente falava muito isso com um dos grandes parceiros nossos, né? E a gente fala e fala muito, não tem lead caro, né? Tem lead que não vira venda. E assim, o lead caro é aquele que não foi trabalhado, dentro da estratégia que não foi trabalhado. Então, você tem um lead muito barato, que não tem qualificação, é muito mais caro que você pagar um lead caro que realmente tem um resultado, um retorno legal. Com certeza. CPC pode variar dependendo da tua estratégia. Então, campanhas na meta com objetivo de cadastro normalmente tem uma quantidade de cliques menores, o que acaba influenciando também no seu CTR. O custo por clique também não acaba sendo um objetivo principal, porque a campanha não tem esse segmento. Mas quando a gente fala de CTR, é importante porque ela diz para nós, quando a gente faz uma análise um pouco mais profunda dentro da agência, qual é a qualidade da campanha.
uma porcentagem de CTR alta, ela indica pra gente que a gente está acertando na nossa comunicação, na nossa imagem, no nosso texto. Agora, quando nós temos campanhas com objetivo de clique, por exemplo, campanhas de tráfego na rede de pesquisa do Google ou até na rede de display do Google, e a gente identifica CTRs abaixo da média, tida como padrão para dentro da ferramenta, a gente começa a parar e olhar. Será que o meu texto não está sendo atrativo? Será que a minha imagem não está comunicando aquilo que eu preciso comunicar? Será que a minha chamada para ação está fazendo sentido ou não? Então, reforçando de novo e fechando da minha parte, mais importante do que você entender o que é cada métrica é você entender como analisar cada métrica. E para isso também existe a agência, né? Boa, estamos aqui para isso. Exatamente. Faz de novo, ligue. Ô Gui, e aí para fechar agora do papo de hoje, acho que é um negócio bem interessante, né? Poxa, bacana, então tudo isso eu só vou conseguir pela mídia paga, né? Existe muito isso, né? E há uma separação, sempre houve uma separação de mídia paga com social media, né? Com a parte orgânica, com a parte, entre aspas, aqui gratuita, né? Só para a gente talvez fechar como um recado mesmo para essa avaliação. Isso está muito junto também, né? Totalmente. As estratégias fazem parte. Então somente pela mídia orgânica, pela mídia paga, perdão, é que eu vou ter resultado. Não, a gente consegue ter, como a gente tem também no tratamento, até do atendimento ao cliente em mídias sociais, né? Inclusive encontro de oportunidades. Eu gosto de pensar sempre dessa forma. O tráfego pago, ele permite com que você alcance pessoas que nunca ouviram falar de você. O trabalho orgânico dentro das suas redes sociais nutre as pessoas que são alcançadas. É através das redes sociais que as pessoas vão ter mais informações sobre o seu produto, sobre quem você é, sobre a forma como você fala com o mundo. Então, essas duas estratégias estão casadas. E mais do que isso, organicamente a gente não precisa ficar somente em redes sociais. Por exemplo, uma estratégia de SEO bem praticada no seu site faz total diferença, traz economia para o teu bolso e permite com que você alcance pessoas através de um ranqueamento, uma indexação melhor dentro da plataforma do Google. Então, essa separação que existiu um tempo, né, do tráfego pago para aquilo que é feito de forma orgânica, a gente já entende hoje conceitualmente que não faz mais sentido. Você ter tudo isso conectado, tudo isso amarrado, vai fazer com que o seu resultado esteja sempre mais acima da expectativa. Essa é a ideia. Show, Gui. Acho que é isso. Fechamos o nosso primeiro podcast. Bate aqui. É nóis. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí. Sejam bem-vindos à série aí de podcasts. Vamos falar de muita coisa. Esses são só tira gosto das ideias aí. Se a galera tem dúvida, pode deixar aí nos comentários, a gente vai fazer o máximo para responder os comentários de todos vocês. Se você tem pequenos negócios ou grandes negócios, a gente vai estar... E aproveitem também, galera, curtam, comentem, né, se precisarem de alguma dúvida do que a gente falou ou de repente para falar de algum assunto mais para frente, estamos à disposição aqui e a ideia é a gente fomentar bastante conteúdo para vocês. Fiquem ligados aí. Valeu, galera!